Salve, salve, meu povo! Na alegria de mais um reencontro, mais uma conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É sempre uma alegria estarmos juntos a cada semana. Nós temos aqui uma rede de transmissão dessa roda de conversa. E por onde você estiver assistindo, né? Nosso convite é para que você curta, comente, compartilhe, mande para aquele amigo, para aquele familiar, para que também possa se enriquecer, né, dessa partilha do Evangelho a cada semana. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o Evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o Evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma. Deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor. Como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. Muito bem, e hoje eu tenho a alegria de compartilhar essa roda de conversa com meu querido irmão Marcelo Barros. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Darlan. Um abraço para você, para todos os irmãos e irmãs que estão aqui conosco nesse programa. Maravilha. Indo direto ao assunto, né? Sem mais delongas, como eu sempre falo, hoje nós celebramos o 31º domingo comum, mas também celebramos o domingo que celebra o dia de todos os fiéis defuntos, né? Todos os antepassados, todos os nossos ancestrais. Então, na tradição católica se fala do dia de finados, se celebra o dia, se reza o dia de finados, mas hoje a gente vai discorrer um tanto sobre isso. A gente não, Marcelo vai trazer para a gente, né? Vai nos ajudar nessa reflexão. Então, Marcelo, como eu falei, né? Hoje, esse final de semana, este domingo, a Igreja Católica celebra a comemoração do Dia de Finados e ninguém melhor que você para nos dizer que sentido tem esse dia especial de comemoração às pessoas nossas que já partiram. Darlan, essas datas vêm de crenças e costumes anteriores ao cristianismo. Até hoje, na nossa sociedade, o pessoal fala do Halloween, não é isso? Do Dia das Bruxas. Que é isso, do Halloween. Halloween, né? Que é um costume do norte da Europa ligado a quase como se fosse uma espécie de anúncio do inverno e ritos que são para exorcizar, para jogar fora as energias que podem fazer mal. Então aí se brinca com aquilo que seria, né, as energias negativas. E o pessoal fazia isso até, por exemplo, passeando nos túmulos, nos cemitérios. E esse costume foi cristianizado na história do Dia de Finados. O que quer dizer isso? Significa que nós, no cristianismo, acreditamos, em todas as igrejas cristãs, no credo a gente diz, creio na comunhão dos santos. E esses santos e santas é o pessoal que morreu, o pessoal que está vivo, é a comunhão de todos os fiéis, de todas as pessoas que creem e que formam uma espécie de família, uma unidade. Então, é um dia para celebrar essa unidade. Ontem, dia 1º de novembro, se celebrava todos os santos e santas. Hoje, todas as pessoas que morreram. Então, tanto ontem como hoje é uma coisa só. É o contato da gente com o mundo que vai além desse em que a gente vive externamente. E, nesse sentido, é uma celebração de comunhão. Quer dizer, a gente está em comunhão com os ancestrais, com todo mundo. É claro que o pessoal toma como se fosse um dia de oração pelos irmãos defuntos. E Deus não precisa que a gente peça para ele salvar ninguém. Deus não tem necessidade que se celebre missa para poder as pessoas não irem para o inferno.
Quer dizer, não é tanto uma questão de rezar pelos defuntos, é uma questão de orar junto com eles, de nos colocar em comunhão com eles e elas, para poder viver melhor. Que bacana, Marcelo. É interessante porque na tradição, né, na cultura, muitas pessoas ainda rezam pelos mortos, né? E isso é histórico. Eu lembro que quando eu era criança, tinha muitas coisas eram deixável de ser feitas, né? Não, é dia de finado, e tinha aquela coisa assim. E confesso que eu não entendia muito, né? Mas só para reforçar, Marcelo, como que a gente hoje, né? Qual seria a nossa forma de se comportar hoje, quando a gente se depara com a espiritualidade, né? Como que a gente lida com essa questão de rezar pelos mortos, rezar pelos defuntos? Como é isso? Respeito às culturas. Então, se a cultura da pessoa tem essa cultura e a pessoa se sente com a necessidade de orar pelos mortos, não vai ser eu que vou dizer, olha, não precisa, não é por aí, isso é bobagem. Não, a gente respeita. Agora, a gente sabe que o sentido mais profundo não é de que eu preciso pedir a Deus para levar a pessoa para o céu. Porque Deus é Pai, Deus é amor, Deus salva todo mundo de graça. Então, orar pelos mortos não seria pelos mortos, mas seria junto com os falecidos e falecidas, orar no sentido de viver essa grande comunhão, essa grande sintonia, né? É mais isso. Maravilha. Como a gente sempre diz, é vivendo e aprendendo, né? Bem, para esse dia, esse final de semana, né, a igreja propõe vários textos do Evangelho. E as comunidades que não celebram hoje o dia de finados, eles leem o Evangelho do 31º domingo comum, como eu falei inicialmente, que é Lucas 19, versículos do 1º ao 10º, que conta a história de Zaqueu. E aí eu te pergunto, Marcelo, que relação pode ter esse evangelho e a comemoração do dia em que nós recordamos os nossos ancestrais, nossos antepassados, como seja? Darlan, Jesus está indo a Jerusalém para Páscoa, portanto ele está indo para, digamos assim, aquilo que será o fim da vida dele, e ele passa em Jericó, que é a última etapa da viagem. É uma cidade antes de subir um monte imenso. Jerusalém fica a 800 metros de altura e Jericó fica embaixo. Então, o Evangelho conta que na porta de Jericó ele curou um cego de nascença. Não cego de nascença, um cego. E esse cego de Jericó é um símbolo de toda pessoa que não vê as coisas e que ao encontrar Jesus, vendo Jesus, recebe de Jesus a graça de ver a vida de outra forma, né? Então, de ser discípulo e discípula dele. E aí ele atravessa a cidade e na cidade tem um homem chamado Zaqueu. Zaqueu é quase uma coisa irônica, porque o nome de Zaqueu significa o puro, mas de fato ele não tem nada de puro. Ele é um cobrador de imposto, aliado dos romanos, um homem de política, de conchavo, e que foi juntando riqueza, portanto é corrupto, e ele é odiado por todo mundo de Jericó. Mas ele quer conhecer Jesus, mas ele não pode. Ele diz, eu sou pobre, eu sou baixo, eu tenho uma baixa estatura, eu olho e Jesus está sempre com muita gente, eu não consigo conhecê-lo, eu não consigo distingui-lo. Além de que eu não posso me aproximar dele porque eu sou um cara que ele vai rejeitar, eu sou aliado dos romanos, eu sou um inimigo, o adversário, né? Então, ele tinha consciência de quem era, né? E aí ele encontra uma árvore, uma espécie de figueira, sicômoro, é uma figueira, e ele sobe na árvore,
para ver Jesus lá de cima da árvore quando Jesus passasse na estrada. E a surpresa dele foi muito grande, porque Jesus saiu da estrada, foi até embaixo da árvore que ele estava, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça daí que hoje eu quero ficar na sua casa, quero me hospedar com você. E o Zaqueu desceu a toda pressa, sem perguntar, sem hesitar. Só que o Evangelho conta, ao ouvir isso, todos ficaram indignados com Jesus. É interessante porque antes, quem se indignava com Jesus eram os sacerdotes, os fariseus, eram os religiosos do templo, que achavam estranho Jesus comer com gente de má vida. Agora diz todos, todos quer dizer o quê? Todos os discípulos também, Pedro, João, André, Filipe, todo o pessoal que acompanhava ele, todo mundo ficou com raiva dele, ficou furioso, porque ele ia se hospedar, não apenas comer, mas se hospedar na casa de uma pessoa que não valia nada. Mas Jesus não está nem aí para isso. E chega na casa de Zaqueu e diz: hoje a salvação entrou nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. E aí está a ligação do que você perguntou. O que é que isso tem a ver com a gente celebrar finados? É que todos nós podemos escutar essa palavra de Jesus. Hoje a salvação entrou nessa casa. Todo mundo é salvo. Todo mundo é agraciado e agraciada de Deus. E aquela palavra que Jesus disse a Zaqueu serve para a gente e serve para os nossos ancestrais. Que bonito, Marcelo. Você estava aí falando, né? De fato, esse encontro de Zaqueu com Jesus, ele é uma história marcante, né? A gente já ouviu algumas vezes e é interessante como a palavra também vai se renovando e pode trazer uma mensagem diferente, uma forma diferente de interpretação a cada pessoa que a gente dialoga, que a gente partilha esse evangelho. Mas hoje eu queria fazer uma proposta diferente. Se a gente fosse fazer uma atualização desse evangelho, Marcelo, qual mensagem que ele nos diria hoje, enquanto sociedade atual, enquanto povo atual? Darlan, nós vemos uma sociedade que ainda marginaliza muita gente, uma sociedade que discrimina, uma sociedade que etiqueta as pessoas. Você é de direita ou de esquerda, você é hétero ou é homo, você é uma pessoa boa ou uma pessoa não recomendável, e a sociedade vive com essas catalogações. O Brasil hoje é um país polarizado, as famílias estão divididas, tem gente de um lado e gente do lado contrário, na mesma família. E não dialogam, não há diálogo. E o evangelho de hoje diz: Jesus atravessou a fronteira, foi para o outro lado, procurou a pessoa que Jesus tomou a iniciativa de procurar. Ele queria conhecer Jesus, mas quem foi atrás do outro foi Jesus, não foi ele que foi atrás de Jesus. Ele ficou numa árvore para ver de longe. Foi Jesus que foi para ele e disse: eu quero ficar na sua casa, sem cobrar nada, sem pedir mudança. Ele, Zaqueu, a partir daí mudou. Quando ele recebeu Jesus em casa, ele disse: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele sabia que tinha roubado. Mas Jesus não se deteve nisso. A salvação é gratuita, é de graça. E a conversão é consequência de ter encontrado Jesus, não é causa. Você não é cristão porque você se converteu e você mudou de vida e agora você é uma pessoa boa e por isso você é de Deus. Não, você é de Deus porque Deus te ama. Seja você quem é, como é e pronto. Aí você, sabendo que é de Deus, muda de vida ou se propõe a mudar. Maravilha. Adoro essas reflexões que acabam de uma forma ou de outra me deixando reflexivo também. Mas então, meu povo,
A novidade desse evangelho em relação a tudo que já foi dito é como o Marcelo trouxe, né? Nada impede a graça divina. Ninguém é excluído. As pessoas pobres, Jesus pede o seguimento. Aqueles que são ricos, como Zaqueu era, ele pede que simplesmente mude de vida e aprenda a partilhar. E a todos e todas, a salvação e a graça como dom. E na atual sociedade, como classe social, a elite não muda, não se converte. E aí, cada pessoa humana é um mistério e sempre pode ser tocada pela graça. É isso que nos faz celebrar o dia de finados. Não para orar pelas pessoas nossas que faleceram, mas sim para orar junto com elas e honrar as suas memórias, lutando para mudar esse mundo, tornar um lugar melhor, mais agradável e um lugar bom de se viver. Não é isso, Marcelo? Isso mesmo, Darlan. Muito obrigado por essas palavras. Que isso fique para nós como uma mensagem de vida e de comunhão. Grande abraço a você, a todas as pessoas que estão conosco nessa roda de conversa e até a próxima. Maravilha, querido. Muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanha sempre. Você que está chegando também pela primeira vez, receba o nosso abraço. Beijo no coração. A gente, como é que a gente segue esses... Se a gente quiser, tem um sinozinho, Claro, tem um sino aqui embaixo, né, que ativa as notificações para que todas as vezes que for publicado um vídeo novo, né, a pessoa receba a notificação. E a gente tem uma rede de transmissão, né? Então aqui embaixo está passando todos os canais que essa roda de conversa é transmitida. Então, por onde você estiver assistindo, você pode também compartilhar, curtir. Se ficou alguma dúvida, né, tiver alguma pergunta para fazer, a gente vai responder à medida que for chegando. E se tiver algum comentário também, é muito bom, né, saber que muitas pessoas estão ouvindo a nossa reflexão e, quiçá, fazer com que a gente melhore, claro, com as críticas, com os comentários, a gente faz por onde melhorar, mas o nosso objetivo é sempre levar a palavra e as reflexões a cada vez mais pessoas. Não é isso? Obrigado, Darlan. Até logo. Falou, querido. Beijo, meu povo. Tchau, tchau. Até a próxima. Boa semana. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor.